Você ouvirá agora uma mensagem da graça e do amor de Deus com o apóstolo Marcos Gomes. Não se assusta não, é o Espírito falando, porque se estiver escrito, eu creio. Não tem prazer maior e melhor que uma vida que agrada a Deus. Pegue sua Bíblia e um caderno, pois Deus quer falar com você. A direção de Deus é dada através do homem de Deus. Sua vida nunca mais será a mesma. Glória a Deus, Abba Pai, glória a Deus pela sua vida, anjos ao seu favor. Deus é amor, 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 Deus é amor. Perfeito amor lança fora todo medo. Está escrito: o perfeito amor lança fora todo medo. Eu vim falar que Deus é amor, 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 Deus é amor. O amor é um dom supremo. Está escrito: o amor é um dom supremo. Receba que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, oh, oh. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ou tenha em mim tamanha fé que consiga transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei. Paulo disse: se eu não tiver amor, nada serei. Senhor meu Deus, que a tua palavra seja revelada nesse momento, para a tua glória, em nome de Jesus. Revela a tua igreja, aos teus filhos, as tuas ovelhas, que estão em São Paulo, no Brasil, e em toda a face da terra. Revela a tua palavra, para que ela não volte para o Senhor vazia, e eu te louvarei, e o Senhor será glorificado, para todo sempre. Abba Pai, em nome de Jesus. Digam amém, e uma bonita salva de palmas ao Senhor. Obrigado aos músicos, obrigado aos músicos. Graça e paz a você que me assiste agora pelo Facebook. Graça e paz a você que me assiste pelo nosso site graçaeapostolado.com. Graça e paz a você que me assiste pelo YouTube. E graça e paz a você que me assiste agora pelo WhatsApp do grupo MGA. Glória a Deus por sua vida. Levante a mão direita, porque também graça e paz a todos vocês que estão aqui na sede do MGA em Santo André, São Paulo, Brasil. Me ajude a louvar ao Senhor com mais salva de palmas, por favor. Bem bonito. Glória a Deus. Olha, hoje é a terceira e última parte do apostolado que tem por tema: a religião é uma desligião. Hoje é a terceira e última parte. Mas antes, em um minutinho, eu quero... O MGA está passando por reforma aqui no templo, no salão. Então eu quero dar glória a Deus publicamente, deixar registrado, tá? Para todo sempre,
Quero dar glória a Deus pela vida do Reinaldo, que tem trabalhado aqui na obra, a sua esposa Jovita, sua filha Jéssica, seu genro Adriano, o abençoado Cido, o Aparecido, já é do ministério há muitos anos. Quero dar glória a Deus pela vida do Ricardo, que trabalhou muito no ministério, e pelo Israel também. Glória a Deus por vocês que têm trabalhado na reforma aqui do MGA em Santo André. E glória a Deus também por vocês que têm semeado neste ministério e têm me ajudado a levar a obra de Deus em diante. Glória a Deus por vocês. Amém? Quem pode me ajudar? O amor é um dom supremo. O amor, ele é maior e está acima da doutrina. Eu tenho falado essa frase. Hoje é a terceira e última parte da mensagem do apostolado que tem por tema: a religião é uma desligião. Do latim religare, português religião. Religare, que não religa nada. Ela só desligare. Ela não religare, ela desligare. Porque a religião divide as pessoas. A religião toma partido. E então, por causa da religião que não é divina, a religião não é algo de Deus, a religião é algo que foi criada pelo homem. Estão entendendo? O que vem de Deus é o amor. O amor foi criado por Deus, foi dado por Deus. A religião não vem de Deus. Porque o amor tudo suporta. O amor tudo crê. A religião divide. A religião, ela cria inimizade. Porque um é pentecostal, o outro é batista, um está em graça, o outro está debaixo da lei. Então a religião divide as pessoas. E eu vim falar e concluir a mensagem por tema: a religião é uma desligião. Porque na verdade ela não religa nada. Ela só desliga. Ela só afasta as pessoas. Quem está entendendo? É ou não é verdade? Alguém aqui me dá um sinal. Você já percebeu que por causa da religião as pessoas perdem a amizade? Quem já percebeu isso? E o Espírito Santo mandou te fazer uma pergunta. Ontem de manhã eu estava falando com Deus e ele me disse: faça uma pergunta a eles. Então presta atenção. É certo, é correto haver brigas entre torcidas, um palmeirense, o outro santista, um corintiano, o outro são paulino, um flamenguista, o outro vascaíno. É certo haver brigas? É certo? Não ouvi. É correto? É bonito? Não. Assim é a religião, é o que Deus me falou. Da mesma forma que não é certo, que não é correto que haja brigas, inimizades por causa de torcidas. Também é errado, não é correto que haja inimizade entre denominações cristãs. E como também há divisões e brigas entre torcidas. Por causa da religião, há, entre parênteses, infelizmente, brigas e divisões por causa de denominações. Quando, na verdade, todo o cristianismo tem como alvo Jesus Cristo. Não igreja ou denominação A, B, C, D, F, G, H. As denominações seriam como times, clubes de futebol. E assim o Espírito Santo me ensinou. Ele me deu esse exemplo. Assim como não é certo, é errado, não é correto que haja divisões, que haja brigas e até mortes. Você tem visto na televisão? Por causa de torcida, há mortes. Uma pessoa usa a camisa de um time e então ele morre a paulada, a pedrada, ele morre linchado, ele morre tomando um tiro. Por quê? Porque ele torce para aquele time A, B, C, D, F, G, H. Então o outro time mata, dá uma paulada, dá um tiro, espanca, lincha. É ou não é verdade? Infelizmente também há isso por causa da religião. Por isso que eu vim pregar. A religião, ela não religa nada. Ela não religa nada. Pelo contrário, ela desliga. A religião, ela desliga.
a pessoa de Deus. Hoje é a terceira parte, a conclusão, parte final. Eu vim te mostrar que a religião desliga a pessoa de Deus. Mas Jesus, João 14,6, ele liga a pessoa a Deus. Nós, em hipótese alguma, podemos ser religiosos ou ter a religião em nossas vidas. Porque a religião é carnal e o amor é espiritual. O que combate a religião é o amor. Diga, o que combate a religião é o amor. Diga isso. Diga, o que vence a religião é o amor. Quando eu digo religião, eu estou dizendo o quê? Inimizades, carnalidade, divisões, partidos, que são obras da carne. E na religião, essas obras, elas se avolumam, elas se ativam, elas ficam explícitas. Assim como o corintiano bate no São Paulino, o São Paulino mata o palmeirense dá uma paulada no santista, o santista espanca o flamenguista. Infelizmente, as denominações também têm brigado por causa da religião. Me dá um sinal quem está entendendo o que eu estou falando. Mas há um antídoto. Deus me explicou? E eu já tomei esse antídoto. Cantei aqui, ó. Deus é amor. Se você usar o amor, você vai passar por cima da religião. Porque independente de ser santista, palmeirense, São Paulino, corintiano, flamenguista, eu não preciso bater nem matar ninguém. Eu tenho que respeitar as pessoas. Assim também, eu tenho que respeitar as pessoas de outras denominações. Hoje o Espírito Santo me deu uma revelação, eu escrevi no Facebook. Você pode não conhecer o que eu conheço. Você pode não entender o que eu entendo. Você pode não compreender como eu compreendo. Mas uma coisa é preciso para que tenhamos comunhão entre os irmãos. Respeitar uns aos outros. E só se consegue respeitar através do amor. Porque se colocar a religião na frente, um mata o outro. Por causa da religião. Estou falando besteira? É ou não é verdade? Porque um é pentecostal, o outro é batista, o outro está em graça, o outro está debaixo da lei. Isso é religião. Então eu vou ler, eu separei alguns textos nessa conclusão, a terceira parte da mensagem, a religião. E eu espero que vocês estejam entendendo o âmago da mensagem. Está sendo gravado, pro resto da vida vai ficar no site, na internet, em CD, DVD. Eu espero que vocês estejam entendendo quando eu digo que é religião. Ah, pode, mas nós não temos uma religião? Graças a Deus não, e nem quero. Porque é por causa da religião que se cria inimizade. Com o parente, com o irmão, com a mãe, com o pai, com o vizinho, com a outra igreja, com o outro pastor. É ou não é verdade o que eu estou falando? Meus irmãos, não convém que isso seja assim. Quem recebe? Ah, então nós temos que concordar. Não, eu estou falando de concordar? Não, Gálatas 2, Paulo disse, sobre os que vivem debaixo da lei, não submetemos a eles nem ainda por uma hora. Ah, mas então não tem como ter comunhão? Mas educação tem como ter. Respeito tem como ter. Se ele está vivendo debaixo da lei, se ele está vivendo debaixo das obras, se ele está vivendo de rudimentos desnecessários, judaicos, de obras mortas, nós não concordamos. Mas não podemos bater na pessoa. Não podemos xingar a pessoa. Não podemos humilhar a pessoa. Não podemos maltratar a pessoa. Senão não estaremos andando em amor. Concordar é uma coisa. Ofender a pessoa é outra. Só quem está entendendo. Quando você ofende, quando você rechaça, quando você rejeita, você está mostrando que você é um religioso. E dos brabo. Não, está debaixo da lei. É? E vocês estavam debaixo do que antes? Então Paulo nos ensina em graça o quê? Diga, suportar, diga isso. Como Cristo nos suportou. Diga, amar como Cristo nos amou. Diga, perdoar como Cristo nos perdoou. Diga, apóstolo, o que você está me ensinando? Diga isso.
a não ser um religioso. Porque religioso não ama. Religioso não perdoa. Religioso não suporta. Ele é igual Pedro. Ele já quer cortar a orelha. Isso é atitude de religioso. O religioso é igual Pedro, Tiago e João. Lembra da primeira parte? Senhor, quer que oremos e mande cair fogo do céu igual Elias fez e acaba com tudo, porque eles não estão em graça. Estão debaixo da lei, vivendo de obras mortas, em apostasia. Senhor, quer que eu ore já. Eu oro agora, cai fogo do céu igual Elias fez, acaba com tudo. Esse é o quadro do religioso. Já falei sobre isso, né? Lembra de Lucas? O samaritano, ele era o samaritano, era o levita, era o sacerdote. Um homem foi assaltado, foi espancado. Então o sacerdote que conhece a Bíblia, o crente, o evangélico, ele viu aquele homem, ele passou de largo, longe de mim mexer nessa pessoa. O sacerdote. O levita, que conhece a lei, conhece os mandamentos. Não vou mexer não, onde se viu? Eu vou adorar a Deus. Vou servir a Deus, porque está escrito para louvar a Deus e tal. E ele não ajudou. Mas o samaritano vinha passando, ele viu aquele homem. Ele ia para uma viagem. Ele deixou a viagem dele, ajudou aquela pessoa que foi espancada pelos assaltantes, levou para uma hospedaria e disse, cuida dele para mim. E o que você gastar eu vou pagar. Quando eu voltar, se for a mais eu te pago. Cuida dele para mim. Quem lembra, está entendendo? Olha o quadro, 3 pessoas. 2 eram rigorosamente religiosas. E pode ter certeza que eles batiam no peito. Eu estou indo servir a Deus. E o que é servir a Deus? Se não amar o próximo como a ti mesmo. E alguém dirá, quem é meu próximo? Ah, se eu soubesse quem é meu próximo, eu amaria. Jesus disse, qual desses parece que é o teu próximo? Ah, aquele que usou de misericórdia. Então vai e faça de igual modo. Não faça igual o sacerdote que passou de largo. Não faça igual o levita que viu e deu uma de mané e passou de largo, não mexeu, não ajudou, não se compadeceu. E provavelmente ele falava, eu estou indo servir a Deus, eu sou crente velho, eu conheço a Bíblia. Mas a pessoa estava ali sofrendo. E um dos maiores, ou melhor, o segundo mandamento é irmão gêmeo do primeiro mandamento. O segundo mandamento é irmão gêmeo do primeiro mandamento. O primeiro mandamento, Marcos 12, 29 e 30. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de todas as tuas forças. O segundo maior mandamento. E ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus e amar o próximo. Amar a Deus e amar o próximo. Eu cantei aqui, ó. O amor é um dom supremo. Eu vou soltar uma granada aqui agora, uma bomba. E seja o que Deus quiser, vou soltar a granada. Se você não amar, você não conhece a graça de Deus em Cristo, que te amou quando você não merecia. Paulo disse em Hebreus 4 que a palavra é espada de 2 gumes. Corta aí, corta aqui também. Então vou falar para mim. Se eu não amar, eu não conheço a graça de Deus em Cristo. 4 apóstolos da nova aliança. Paulo, Pedro, Tiago e João. Quem que não sabe, ainda mais numa igreja em graça, quem que não sabe que dos 4... a graça e o apostolado e a verdade foi dada a Paulo. Todos sabem disso de cor e salteado. Mas eu vou mostrar algo em comum para vocês. Entre os 4. É verdade que na sã doutrina, Paulo era o perito arquiteto. Porque lhe foi revelada a graça e o apostolado. Mas vou mostrar algo em comum entre os 4. Ainda que Paulo vivia pela fé, e Pedro, Tiago e João viviam pelas obras, eu vou te mostrar algo em comum entre os 4. Vamos começar com Paulo. Romanos, capítulo 13. E você vai ver que a cura para a doença que está na maioria das pessoas que têm a Bíblia na mão, que congregam em igrejas, talvez até nessa,
a cura para a doença chamada religião, a cura para matar a praga chamada religião, o antídoto para tirar a maldição chamada religião, talvez até na sua vida, dependendo como você age e vive. A cura, o antídoto, o remédio é o amor. Pode falar em línguas, irmão. Pode ter o maior dom da fé. Pode conhecer todo o conhecimento pleno. Pode ter 45 Bíblias. Pode ser mestre na palavra, pode ser apóstolo, pode ser o que quiser. Digam todos: se não tiver amor, nada serei. Diga. Só quem está entendendo. Romanos 13, versículo 8. Vou te mostrar algo em comum nos 4 apóstolos, ainda que 3 viveram do evangelho da circuncisão. O falso evangelho? Tá bom, vai. Falso evangelho, circuncisão, judaísmo, tá bom. Obras mortas, tá bom. Mas vou te mostrar algo em comum entre eles. Mesmo na circuncisão, mesmo vivendo de obras mortas, os 4 tinham algo em comum. Sabe por quê? Porque os 4 tinham Jesus no seu coração. Mesmo vivendo de obras mortas, vivendo de judaísmo, de rudimentos, os 4 tinham Cristo em sua vida. É verdade que 3 não tinham a plena revelação da graça e do apostolado, mas os 4 tinham Jesus. Só quem está entendendo? Romanos 13, vamos falar de Paulo primeiro. Romanos 13, 8. Romanos 13, 8, Paulo disse: a ninguém devais coisa alguma. Só tem uma coisa que você tem que dever e pode dever. Se você for daqueles que deve dinheiro por aí, é melhor se converter, tá? E regra número 1, nunca deva pobre. Porque o pobre vai te queimar em toda a terra. Se vai dever, deve o banco. Porque o banco não sabe onde você mora. Para o banco você é uma pessoa jurídica. João da Silva. A sede do banco é em Brasília. Você mora em Goiás, em São Paulo, em Aracaju, na Bahia. O banco nem te conhece. Então se vai dever, deve o banco. Mas não deve o vizinho. Não deve seu irmão, não deve sua mãe, não deva ninguém na igreja, não deva ao próximo, não deva ao próximo. Deva a pessoa jurídica, mas não deva pessoa física. Precisa de R$100, pegue R$100 do banco, do cheque especial, da poupança, não sei, mas não pegue R$100 do pobre. Porque talvez você disse que ia pagar dia 10, não consegue pagar dia 10, ele já vai queimar a sua imagem para o resto da vida. E o banco não faz isso. Deus falou com alguém aqui? Não é nem meu assunto, hein? É só uma dica, tá? Só uma dica que eu dei. Só uma dica. Deva ao banco, mas não deva pessoa física. Amém? É uma dica, né? Como um bom amigo. Romanos 13, 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Não deva dinheiro. Deva amar as pessoas. Não deva dinheiro, não deva cheque para ninguém. Deva o amor. E o amor é o quê? É o perdão. É o suportar. É o tolerar. É o passar por cima, deixar para lá. Ah, pastor, mas o ano passado teve uma pessoa. O ano passado, irmão. Quem morreu ano passado, se você for lá agora, não tem mais nada. É, pastor, mas há 5 anos atrás, uma pessoa pegou e dava 5 anos atrás, irmão. Meu pai falava, quem morreu ontem, hoje já faz um dia. Romanos 13, 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o seu próximo, cumpriu a lei. Agora é com você que Deus vai falar. Você que está na igreja evangélica debaixo da lei. Vivendo de batismo, vivendo de rudimentos, vivendo de obras mortas. É com você agora. Você quer cumprir a lei? Então você tem que amar o próximo. Não fica preocupado com batismo, não fica preocupado com ordenanças, não fica preocupado com mandamentos. Se preocupe em amar o próximo. Porque as pessoas religiosas levam à risca o batismo, levam à risca a Santa Ceia, levam à risca o jejum. E a maioria não ama ninguém
Pelo contrário, a maioria não suporta, não perdoa, vivem iradas com a carne ativada, mas se batizou ontem. Mas tomou a Santa Ceia o mês passado. Mas o próximo que precisa do amor, precisa do perdão, ele finge que não está vendo. Igual o sacerdote o levita. Mas ele batizou. Mas ele toma a Santa Ceia, ele nunca faltou uma. E não tem amado o seu próximo. Só dá um sinal quem está entendendo. Então não está valendo para nada. Diga. Porque quem ama, cumpriu a lei. Diga isso. O que Paulo está dizendo? Ao invés de você se preocupar com ordenanças e mandamentos, ame. Só quem entendeu. Porque quem ama, cumpriu a lei. Olha lá. Romanos 13:8. Com efeito, verso 9. Romanos 13:9. Com efeito, ou seja, se você ama o próximo, não adulterarás. Se você ama o próximo, não matarás. Não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Digam todos bem forte: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Digam isso. Tem alguém entendendo aqui? O tema do apostolado final, conclusão. A religare, do latim, religare, que no português religião, religare, que não religa nada. Ela só desliga, ela só distancia, ela só separa as pessoas. Por causa da religião as pessoas matam o outro. Por causa da religião as pessoas ficam de mal do próximo. Por causa da religião as pessoas perdem a amizade e não conversam mais. Eu cantei aqui, ó, Deus é? Deus é? Como é que você pode ficar de mal de um irmão só porque ele é pentecostal? Como é que você pode ficar de mal de um irmão porque ele não concorda com a sua doutrina? A Bíblia é a mesma. Jesus é o mesmo. Deus é um só. Como é que você pode ficar de mal de alguém? Por causa de doutrina, você está louco? Não, mas eu estou em graça. Mas é seu filho. Nasceu do seu ventre. É sua mãe. Não, minha mãe está debaixo da lei. Gálatas 3, ainda usa a Bíblia. Quem está debaixo da lei está debaixo da maldição. Mas é sua mãe. Cadê o amor? Deus é? Deus é amor, mas você pôs essa condenação na sua mãe, porque ela está debaixo da lei, e você está em graça? Porque seu pai está debaixo da lei, seu primo vivendo das obras, você vivia também. O que Deus está te falando aqui, hein? Que se você não ama, talvez você não sabe, nem você sabia disso, mas se você não ama e está usando a doutrina para atacar, ainda que seja verdadeira, que é a graça apostolada. Mas se você não ama, você é um religioso. Criando inimizade com o pai, com a mãe, com o vizinho, com o primo, com outro irmão de outra denominação. Só quem está entendendo o que Deus está falando. O que Paulo disse? Você quer ver? Aqui em Romanos ainda, ó. Romanos 12:18. Vira uma página. Romanos 12:18. Romanos 12:18. Paulo falou: se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Ah, mas ele é pentecostal. Amém, irmão. Ah, mas ele é católico. Amém, irmão. Amém. Você vai matar ele porque ele é católico? Hã? Você é corintiano, você é palmeirense, você vai dar uma paulada nele, igual eu vejo na televisão. A pessoa pegou uma barra de ferro e bateu na cabeça e matou a pessoa, porque um é palmeirense e o outro é corintiano. Tá certo isso? E tá certo criar inimizade por causa de religião? Só quem está entendendo? Quando Deus é? Em hipótese alguma, por nada eu quero ser religioso na minha vida. Eu quero amar as pessoas, ainda que eu não seja amado. Papai, ainda que eu não seja compreendido, mal interpretado, não tem problema. Jesus foi, Paulo também. Mas é minha obrigação amar as pessoas, ainda que eu não seja amado, ainda que eu não seja compreendido. Não pode partir de mim o odiar a pessoa. Mas alguém te odeia, mas não sou eu, meu coração está limpo. Alguém não me ama, mas não sou eu amo a todos.
Quem está entendendo? Porque eu não sou religioso. Eu tenho Deus, eu tenho Cristo em minha vida. É essa que é a mensagem que Deus vai trazer. Para terminar, Romanos 13. Romanos 13, 10. Eu já li o 8 e o 9. Romanos 13, 10. O amor não faz mal ao próximo. Fala para o seu irmão, pode amar à vontade, abençoado. Alô, o que Deus está falando aqui? Aquele crente da lei, aquele evangélico, não vai com a sua cara, parou de conversar com você porque você está em graça. Isso é um problema dele, abençoado. Você não tem nada a ver com isso. Deus está vendo, hein? Não parte de você. Quem está entendendo? Olha, apóstolo, parece que está falando comigo mesmo, hein? Eu tenho uns irmãos aí que é da lei, meus primos, minha tia, depois que eu recebi a graça, não conversam mais comigo. Isso é problema deles, abençoado. Não pode partir de você. Quem está entendendo? Porque quem conhece a Deus ama. Quem está em Cristo ama, suporta, perdoa, tolera. Porque foi assim que Jesus viveu. Ele suportava. Romanos 13, 10. Para terminar, Romanos 13, 10. O amor não faz mal ao próximo. De sorte, pela segunda vez, de sorte que o cumprimento da lei é o quê? É o batismo em águas, a santa ceia, o jejum, a subida no monte, 3 horas de joelho de oração todos os dias. É isso? O cumprimento da lei é o quê? O cumprimento da lei é o quê? Mas o religioso prefere os mandamentos e ordenanças. Alô? Que Deus te revele e deixa claro, como me deixou claro. O homem, a mulher religiosa, ela prefere pagar o preço do que amar. Está me entendendo? Ela prefere subir no monte de madrugada, pega gripe, resfriado, pneumonia, mas ela não ama. Ela não perdoa o marido não perdoa a mulher, não perdoa o irmão, não perdoa o vizinho, mas está pagando um preço. Nunca perdeu uma santa ceia, é o primeiro a chegar. Mas não ama e não perdoa e não suporta. Não está valendo para nada. Só levanta a mão e dá um sinal se Deus está falando com você. Se está claro aí na sua mente. O que Deus está falando? Que não adianta cumprir a lei. Não adianta a ordenança à risca. O mandamento não adianta se não tiver amor. Se você não amar, não vale para nada. Você pode ser o primeiro a chegar no ministério, pode orar 24 horas de joelho por 100 anos. Se você não amar, tudo isso é em vão. Só quem está entendendo. Bom, eu falei de Paulo. São 4. Paulo, Pedro, Tiago e João. Mais um pouquinho de Paulo. Gálatas 5. Vem comigo. Depois de Romanos. O Espírito Santo quer te ensinar que, diga, a religião é uma desligião. Ou seja, é por causa dela, não por causa de Jesus, é por causa da religião, não é por causa de Deus, é por causa da religião, não é por causa da Bíblia, é por causa da religião que as pessoas criam inimizade. Alguém entendeu isso já? Porque um é X, o outro é Y, um é A, o outro é B. Não, mas eu sou C. Não, mas eu sou Y. Então eles criam inimizades. Não por causa de Jesus, não por causa de Deus, porque Deus não mandou ninguém fazer isso. Só você lê a Bíblia. Quem está entendendo? Alô? O Espírito Santo me ensinou a viver em graça. Viver em graça é viver em amor. Não adianta você conhecer a doutrina de cor e salteado se você não amar o próximo, sacerdote. Ou levita, não sei. Se você não amar o próximo, você é igual sacerdote. Lá em Lucas, que viu o necessitado e passou de largo. Está entendendo? Se você não amar, seja quem for, mãe, pai, filho, parente, primo, vizinho, o inimigo. Jesus disse, amai os vossos inimigos. Jesus falou, ora, se você perdoar só quem te perdoa, que recompensa você terá? Jesus disse, se você amar só os que vos amam, que recompensa tereis? Você está amando seu filho? Claro, seu filho é maravilha. Oh, maravilha amar meu filho. Ama aquele que te faz mal. Então grande será o seu galardão. Ama aquele que te persegue, ore por ele.
Senhor, que a tua graça alcance ele, revela a tua palavra. Aquele homem que me persegue, fala mal de mim, ele quer me matar, quer o meu mal. Senhor, ele não entende, ele está cego. Senhor, manifesta tu agora, envia teus anjos. Ore por ele. O religioso não consegue orar por aquele que o persegue. O religioso quer vingança, ele quer matar. Ah, ele quer me matar? Então eu vou matar ele primeiro. Ele quer me matar? Eu vou orar a Deus para mandar fogo do céu e acabar com o carro dele, que o carro capote, morre todo mundo porque ele falou mal da minha igreja. Onde se viu ele falar mal, ele quer que mata. Porque ele não tem amor. Ele tem muito. Apenas religião. Essa desgraça, essa praga, essa peste, essa doença está espalhada na terra. Para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo, eu rejeito ser um religioso e me submeto ao amor de Deus para amar as pessoas como Ele me amou, para perdoar as pessoas como Ele me perdoou, para reconciliar com as pessoas como Ele me reconciliou. Eu rejeito todo resquício, toda faísca, todo o resto de religião em minha vida, em minha mente. Eu rejeito em nome de Jesus, para que eu viva o amor de Deus que está em mim, que eu passe para as pessoas também. Isso sim é de graça receber, de graças dai. Gálatas 5. Gálatas capítulo 5. Quem já achou, diga amém. Verso 6. Eu já li esse texto na parte 1. Hoje é a terceira e última parte. A religião é uma desligião. É por causa dela que as pessoas estão brigadas, criam inimizade, matam-se uns aos outros, falam mal e perseguem por causa da religião. Porque Jesus não mandou ninguém fazer isso. Quem está entendendo, diga amém. Alô? E olha onde Deus está falando isso, hein? Numa igreja em graça. Somos nós que não podemos ser religiosos. O religioso não ama. Ele quer cumprir a lei. O religioso não ama, não perdoa. Não, ele não perdoa. Mas a Santa Ceia ele não perde uma. O santão. E pega o pão, Senhor meu Deus, ó Senhor. E ele pega um cálice de suco, parece um índio, mas ele não perdoa, ele não suporta, ele não ama, mas a lei ele cumpre a risca. E ainda quer uma medalha no pescoço. Quer um troféu porque cumpre a lei. Mas o cumprimento da lei é o amor. Gálatas 5:6. Gálatas 5:6, Paulo disse, vocês querem saber a verdade? Gálatas 5:6, em Cristo Jesus, nem a circuncisão da lei, nem a incircuncisão da graça, quer saber da verdade? Não tem valor algum. O que importa diante de Deus mesmo é a fé que opera pelo amor. O que Paulo está dizendo? Você pode conhecer a Bíblia, pode saber pregar, pode saber orar, você pode saber cantar, pode saber tocar, você pode saber qualquer coisa. Conhece a Bíblia de cor e salteado. Pode ter 50 anos de igreja, 90 anos de igreja, isso não quer dizer nada. O que importa, Gálatas 5:6, a última linha. Quero ouvir. O que importa é o quê? É a fé que opera pelo amor. O que importa é o quê? A fé. O que importa é o quê? Diante de Deus, só uma coisa tem importância. Diante de Deus, só uma coisa importa. O que importa é o quê? O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, ó. Eu cansei de ficar discutindo doutrina. Porque a circuncisão da lei judaica, porque em graça em Cristo, o justo vive por fé, sem as obras da lei. Eu cansei dessas coisas aí. Prego isso, creio nisso, mas eu cansei, eu vi que não vale a pena ficar discutindo com Pedro, discutindo com Tiago, discutindo com João, não adianta. É melhor eu amar eles, porque na cabeça deles não entra.
Então é melhor eu amar eles. A fé opera pelo amor. É melhor você amar o pentecostal lá, tá? Se ele é cabeça dura, ou se o coração está endurecido, é melhor você orar por ele e amar ele, do que brigar, do que criar contenda, do que criar inimizade, do que ativar a sua carne. Permaneça no Espírito. Porque o que importa é a fé que opera pelo amor. Bom, 4 apóstolos da Nova Aliança. Hoje eu não quero saber quem está certo e quem está errado. 4 apóstolos da Nova Aliança. Paulo, Pedro, Tiago e João. Porque eu já sei quem está certo. Vocês lembram que Paulo diz? A verdade de Cristo está em mim. Ele diz. Segundo a graça que me foi dada. Então nós já sabemos sobre a doutrina da graça do apostolado. Amém? Mas uma coisa em comum eu quero te mostrar. Até naqueles que não viveram a plenitude da graça do apostolado como Paulo. Mas eles tinham uma coisa em comum. Vem comigo. Tiago capítulo 2, do lado de Hebreus. Eu já te mostrei Paulo, agora eu vou te mostrar Tiago. Do lado de Hebreus, Tiago capítulo 2, do lado de Hebreus. Tiago 2, verso 8. Apóstolo, você vai ler aqui Tiago? Eu só não vou ler Pelé, porque não tem aqui, ó. Primeiro Pelé, verso 2, capítulo... Não tem, senão eu ia ler também. O intuito não é te mostrar A, B, C, D, F, G, H. O intuito, o objetivo, é te mostrar que a lei de quem tem a Deus em sua vida é o amor. Fala para o seu irmão, porque o amor é maior que a doutrina. Diga isso para o seu irmão. Sabe por quê? Porque se você vive em amor, você suporta aquele que não está na doutrina correta. Você tem amor, então você suporta. Você não vai criar inimizade com ele, irmã. Ah, minha prima é daquela igreja que usa o véu. Onde se viu, para falar com Deus tem que pôr véu. É que ela não leu ainda Coríntios 11, onde Paulo diz que o cabelo foi dado no lugar do véu. Ou seja, se tem cabelo, não precisa usar véu, porque o cabelo foi dado no lugar do véu. Aí alguém dirá, porque sempre tem alguém, né? Ah, mas e se ela é careca e não tem nenhum cabelo? Ah, abençoado. Aí é João 4, né? Aí é João 4. Deus é espírito e importa-se com aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, se é careca, se é cabeludo, não interessa. O que interessa é o espírito. Porque Deus não conhece ninguém segundo a carne. Tiago 2, verso 8. Veja na sua Bíblia. Tiago 2, 8 e 9. Agora não é Paulo, hein? Agora é um bispo da lei, Tiago, da lei, judeu, vivia do judaísmo, vivia das obras. Tiago. Andou com Jesus, não viveu em graça, escreveu 5 capítulos, não disse nenhuma vez a frase em Cristo. Sabia disso? O Tiago escreveu 5 capítulos. Nenhuma vez ele disse, em Cristo. Não, ele não vivia assim. Ele vivia o Jesus de Nazaré. Em Cristo, ele não chegou a atingir o que era viver em Cristo. Ele não entendeu isso. Mas, Tiago 2,8, ele disse, todavia, se cumprirdes a lei real, circule na sua Bíblia, a lei real. Na verdade, esse real deveria estar em maiúsculo, tá? O R, porque lei real, lei do rei, ou seja, lei de Deus. Tiago 2,8. Todavia, se cumprirdes a lei real, encontrada na Escritura. Qual que é a lei real? Olha lá. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem. O Tiago não disse nenhuma vez pela graça sois salvos. O Tiago não disse nenhuma vez abençoado em Cristo. O Tiago não disse, ó, justificado em Cristo. Ele não falou. Mas ele disse, ó, verso 8. Se você amar o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Verso 9. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado.
segundo arguidos pela lei, como transgressores. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Aí ele citou igual Paulo em Romanos 13. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Aí, ó, semelhante. O que Tiago está usando aqui? A lei do amor, que está acima de quaisquer doutrina. Até do apostolado. Eu estou em graça debaixo do apostolado. Eu vivo a graça pura, graça genuína. Estou vendo que você é um sacerdote. Porque em graça, em Cristo, em graça. Estou vendo que você conhece a Bíblia, hein? A palavra, estou vendo que você conhece. Agora precisa ver se tal pessoa está se compadecendo do necessitado. Ou se está vivendo como o sacerdote e o levita. Me dá um sinal quem está entendendo. Porque se estiver vivendo igual o sacerdote e o levita, está carimbado na testa dele. Começa com R. O quê? Religioso. Que para Deus não serve for nothing. Para nada. E então todo conhecimento da sã doutrina que ele tenha, ou possa ter, todo o conhecimento da verdade que ele tenha ou possa ter, se ele não ama, não vale para nada. Se ele não pratica o amor. Só quem tem consciência, por favor. Então já te mostrei Paulo, né? Agora eu mostrei Tiago, que está mandando amar. Deus fala assim, vocês estão vendo? Paulo teve o perfeito entendimento e amava. Tiago não entendeu perfeitamente, mas amava. Falta mais 2. Vamos ver aqui. 1 Pedro capítulo 4. Eu vou deixar o João por último, porque nessa João foi melhor. Já falei de Paulo, Romanos 13. Já falei de Tiago 2, 8 e 9. Vamos ver agora o Pedro. 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4. Lembra da música que eu cantei? O amor é um dom supremo. Deus é amor. Você crê em Deus? Deus é amor. Você serve a Deus? Deus é amor. Ah, se você não ama, irmão, toda a sua fé, toda a sua crença, toda a sua posição doutrinária, se você não ama, não tem valor. Está claro? Ou não está claro? Dá um sinal. 1 Pedro 4, verso 8. Já falei de Paulo. Já mostrei Tiago. Agora Pedro. 1 Pedro 4, 8. 1 Pedro 4, 8. Tende antes de tudo. Ele está dizendo assim, ô irmão, você está em graça? Eu não estou em graça igual você, igual Paulo e tal, né? Eu só andei com Paulo 15 dias lá em Gálatas 1. Então, mas vamos falar, irmãos, tende antes de tudo ardente amor, uns para com os outros. Não adianta você ficar discutindo doutrina não, irmão. Olha quantas pessoas aí para você amar, na sua cara, na sua frente, e você discutindo doutrina. Deus está falando aí embaixo aí? Porque é o que ele está falando aqui em cima. Talvez ele está com você, hein, apóstolo? Hein, pastor? Ficando de malzinho do outro pastor, porque o outro pastor, mas o outro pastor, e você está de mal dele. Que coisa de bobão, hein? Ah, mas aquele pastor lá está debaixo de maldição. Ô pastor, isso não vai levar a nada, hein? Esse tipo de pregação já são, 23 anos de ministério, vou para 19 anos em graça, isso não vai levar a nada. Usar a graça e o apostolado para condenar as pessoas que estão debaixo da lei, isso não vai levar a nada. Quem está entendendo o que estou falando? O caminho não é por aí não, hein? Você conhece a verdade?
Glória a Deus pela sua vida. Te foi revelada a verdade. Glória a Deus pela sua vida. É agora que você tem que amar as pessoas que não conhecem a verdade. Quem pode falar amém? É agora, você conhece, então você tem que amar quem não conhece. Você não tem que ser inimigo de quem não conhece. Você não tem que combater, você não tem que criar inimizade. Não é seu inimigo, é seu irmão em Cristo. Está claro ou não está claro? 1 Pedro 4:8. 1 Pedro 4:8. Tende antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Quer que eu toque a palavra pecados? O amor cobre uma multidão de falhas. O amor cobre uma multidão de erros. O amor cobre uma multidão de imperfeições. Ora, quem que não tem imperfeições? Quem não tem falhas? Quem não tem ou não comete ou cometeu erros? Então, o amor passa por cima de tudo isso. Por isso que Paulo diz que o amor tudo suporta. Primeira Pedro 4:9. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. Servi uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Graça aqui quer dizer amor. Eu vou parar por aqui, senão vai demorar muito, eu vou estender muito. Estou te dando os textos só para você pegar o rumo da coisa. Para você perceber que esse negócio de amar uns aos outros não é só para quem está em graça. É para quem é de Jesus. Para quem tem Jesus. Para quem é de Deus. Para quem tem o Espírito Santo. Independente da doutrina. O amor é um dom supremo. Eu tenho o dom de línguas, eu tenho o dom de revelação, eu tenho o dom de profecia, eu tenho o dom do amor. Quem é que tem o dom do amor aqui, hein? Para de se gloriar, irmão. Para de se gloriar, irmã. Eu vejo as pessoas falar que tem o dom disso, o dom daquilo outro. Eu não vejo ninguém falar que tem o dom do amor. Olha o tema, irmão. Olha o que Deus veio falar numa igreja em graça, hein? A religião é uma desligião. Não religa nada, não une nada, não traz comunhão, traz separação. Porque um é pentecostal, o outro é batista, o outro está em graça, o outro está debaixo da lei. Então, se viver com separação, são todos religiosos. E não estão andando em amor. Porque Deus é amor. Por isso que eu deixei João por último. Já falei de Paulo, Romanos 13. Já falei de Tiago, Tiago 2. Falei de Pedro, 1 Pedro 4. Eles falando de amor, que tem que amar. O último, João. 1 João 5, para terminar esta mensagem, este apostolado que teve 3 partes. A religião, está entendendo isso? Ela é uma desligião. Ela separa as pessoas. Porque um é pentecostal, o outro está em graça, o outro está debaixo da lei, o outro não sei o quê, o outro não sei o que lá. E a Bíblia é a mesma, Jesus é o mesmo, Deus é um só para todos, e eles estão todos brigados. Não é? Ou eu estou falando besteira? Eu não quero viver assim, irmão. Eu não quero viver brigado com ninguém. Eu não quero fazer parte daquela torcida que mata um ser humano porque ele está com a camisa de outro time. Eu estou fora. Eu não vou dar paulada em ninguém. Eu não vou matar. Eu não vou dar um tiro. Não vou jogar debaixo da ponte porque está usando outra camisa denominacional. Ah, então você... Não, eu não concordo porque pelo que eu vi... Mas eu não vou matar ele não, irmão. Dá um sinal quem está entendendo. Eu não vou matar ele não. Mas você concorda? Não. Está certo? Não, não está certo. Pela Bíblia, não. E o que você vai fazer? Eu vou amar ele. Vamos dar uma paulada nele, ele é de outro time. Eu estou fora, eu não vou dar. Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém aqui?
Eu não vou dar paulada em ninguém que é de outra denominação. Vou pregar a verdade, vou mostrar a verdade, vou ensinar a verdade. Mas paulada na cabeça eu não vou dar. Se ele quiser continuar naquela torcida, que continue. Então eu vou continuar orando por ele. Porque minha obrigação é odiar. Amém? Diga, amar. Só quem está entendendo. O último texto da noite. 1 João capítulo 5, antes de Apocalipse, antes de Judas. 1 João capítulo 5, quem já achou, diga amém, para terminar a mensagem. Quem achou, diga amém. Alguém aqui está percebendo que a religião é uma desligião? Ela junta as pessoas? O que ela faz? Separa. Quem está entendendo? Separa ou não separa? Porque um é batista, o outro é metodista, o outro é presbiteriano, o outro é pentecostal, o outro é um monte de coisa. Mas na verdade todos são salvos pela graça. Quem está entendendo? A doutrina de um é o batismo em nome de Jesus. A doutrina de outro é o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A doutrina do outro é o batismo por aspersão. A doutrina do outro é o batismo por imersão. Mas a doutrina do outro é não ter batismo, que somos salvos pela graça. Digam, e nós não vamos brigar com ninguém. Vou brigar com ninguém. Para terminar, 1 João 5, verso 7. Tenho mais 5 minutos para terminar a reunião. 1 João 5, verso 7. 1 João 5, verso 7. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu peguei o texto errado, desculpa. 1 João 4, verso 7. É um capítulo anterior. 1 João 4, 7. Amém? 1 João 4, 7. Amados, amemo-nos uns aos outros. Vocês estão percebendo que o João está falando igual Paulo, igual Tiago, igual Pedro? Está percebendo isso? Que eles estão falando para amar. É claro que João não vivia igual Paulo. É claro que o Tiago não vivia igual Paulo. Ele não chegou no entendimento de Paulo. Mas uma coisa eles tinham em comum. Eles viviam em amor. Quem está entendendo? Ainda que Paulo pregava a incircuncisão, e Pedro, Tiago e João pregavam a circuncisão. Mas na verdade eles tinham um cartão. Porque eles eram cristãos. O cartão de apresentação deles estava escrito o quê? Pentecostal. Amém? Em graça. Debaixo da lei. Não. O cartão dos 4 estava escrito o quê? Amor. Você pode fazer o batismo em águas. Ou você pode nem batizar. A circuncisão ou incircuncisão não tem valor algum, porque na verdade, na circuncisão ou na incircuncisão, todos são salvos pela graça. E eu vou discutir com alguém por causa disso? Eu não creio nunca, você tem que me provar. Eu te provar? Não vou provar nada, irmão. Você não tem uma Bíblia igual a minha? Veja o que eu prego. Se Deus se revelar, vamos andar junto. Se Ele não revelar, você fica lá, eu fico aqui. Mas eu não vou brigar com você. Como Paulo não brigou com Pedro, nem com Tiago, nem com João. Ainda que Paulo exortou a Pedro publicamente. Ainda que Paulo não concordou com Pedro, com Tiago, com João. Mas ele não ficou de mal, com inimizade com ninguém. Quem está entendendo? Paulo tinha posição doutrinária dele, está entendendo? Paulo tinha posição doutrinária. Batismo em Cristo, predestinação, eleição, justificação em Cristo pela fé, sem as obras da lei. Não era o que o Tiago pregava. Ele tinha a posição doutrinária dele. Mas uma coisa Deus me mostrou. Paulo andava em amor. Pedro andava em amor. Tiago andava em amor. João andava em amor. Será que alguém aqui não vai andar em amor? Vai andar brigando por causa de doutrina? Para terminar, 1 João 4, verso 7. Amados,
amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de quem? De Deus. Quem ama é nascido de quem? De Deus. E conhece a quem? Nossa, que palavra, hein? Quem ama é nascido de Deus. Não consegue amar por nada? João 3, hein? O que é nascido da carne? É carne. Você não consegue amar, você não consegue perdoar, você não consegue por nada suportar. Deus está falando, está congregando, está vendo na Bíblia e não consegue. Que é nascido da carne é carne, hein? E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Para terminar, 1 João 4,7. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Porque Deus, se tiver escrito. Olha, Deus falou comigo uma vez isso aqui, hein? E agora com vocês. Eu sou de Deus. Eu creio em Deus. Porque a graça, o apostolado, a graça pura, a graça genuína, e não sei o que, e não sei o que lá. Se não ama, não conhece a Deus. Conhece a Bíblia, mas não conhece a Deus. Conhece o pastor, conhece o apóstolo, conhece o irmão, conhece o obreiro, mas não conhece a Deus, porque ele não consegue amar. Porque o irmão está debaixo da lei, o irmão não entendeu ele, não entendeu ainda como ele, o irmão não enxergou a graça, o irmão está na ignorância e ele não consegue amar. Ele dá paulada no irmão, vai matar o irmão. Coitado do irmão, você era igual ao irmão antes. Estão entendendo o que eu estou falando? Para terminar, 1 João 4, verso 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto, 1 João 4,10, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos, não ouvir, o quê? Igualzinho Paulo, hein? Igualzinho Tiago, hein? Igualzinho Pedro, hein? Igualzinho aqueles que de fato tinham Jesus em suas vidas. Igualzinho aqueles que tinham Cristo nas suas vidas. Pode conhecer quem quiser, se não ama, não conhece a Deus. Pode conhecer a Bíblia, conhece o apóstolo, conhece o pastor, conhece tudo e todos. Mas aquele que não ama, está claro ou não está claro? Estou terminando em 2 minutos. Olha como que Deus fala forte. Não adianta vir com doutrina, não, pode parar. Pode parar, irmão. Pode parar. Eu conheço a graça e o apostolado de cor e salteado. Eu conheço a revelação que Deus deu a Paulo e eu já estou ciente que a verdade foi revelada a Paulo, não a Pedro, nem a Tiago, nem a João. O evangelho que devemos viver é o da incircuncisão, que fala para amar. Se não bastar, eu apelei para Pedro, Tiago e João, que também mandou amar. Traduzindo, se você vive da circuncisão, tem que amar o próximo. Se você vive da incircuncisão, também tem que amar o próximo. Por isso que Paulo disse em Gálatas 5,6, que em Cristo, nem a circuncisão de Pedro, Tiago e João, nem a minha incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que opera. O que importa é a fé que opera. O que importa para Deus, diante de Deus, é a fé que opera. 1 João 4,10, para terminar. Eu vou até o verso 12. 1 João 4,10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. O último texto da noite e da mensagem, verso 12.
1 João 4,12. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, quero ouvir, se amarmos uns aos outros, o que o Espírito Santo está falando aqui? Não adianta conhecer a exímia doutrina, se não amar uns aos outros. Só quem está entendendo. Eu conheço a doutrina, hein? Se há alguém que conhece a circuncisão, a lei, e a incircuncisão, a graça, sou eu. Essa mensagem é e foi primeiro para mim. É claro que eu já vivo assim, e tenho que viver como um bom cristão. E então o Espírito Santo veio falar com vocês. Para terminar, 1 Pedro 4,12. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é aperfeiçoado o seu amor, ou seja, o amor de Deus. Eu quero que vocês leiam nas suas casas depois o capítulo de 1 João 4, que o subtítulo é Deus é amor. Quem crê em Deus? Deus é o quê? Quem crê em Jesus? Jesus é amor. Ele é verdade, o caminho e a vida. Mas Jesus é amor. Jesus nunca tacou pedra em ninguém. Ele falou a verdade. Ele foi verdadeiro. Mas ele nunca tirou pedra em ninguém. Nunca deu paulada na cabeça de ninguém para matar. Jesus nunca criou inimizade com ninguém. Jesus, da parte dele, nunca ficou de mal de ninguém por causa de doutrina ou religião. Tanto é verdade que ele conversava com fariseus, com doutores da lei, com escribas, com pecadores, com prostitutas. Se ele fosse o santão, não conversaria com ninguém. Ele foi a maior prova de que não era e não veio trazer religião. Digam todos, porque Deus é amor. Graça e paz. Não seja religioso. MGA, Ministério Graça e Apostolado, uma igreja em graça em Santo André. Venha estar conosco neste domingo às 18 horas no Ministério Graça e Apostolado, Rua Oratória 5008, Jardim Ana Maria, Santo André. Venha oferecer a Deus o seu culto racional. MGA, para quem foi escolhido por Deus.